segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faça isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Meus queridos jovens, a liturgia de hoje é de uma sabedoria infinita para cada um de nós. Tenho certeza, nós que estamos aqui durante esses dias, refletindo, orando, louvando e agradecendo, com certeza nós vamos sair daqui diferentes. Nós jamais podemos sair da mesma forma que nós entramos, porque a presença de Deus se faz mais forte ainda intensamente diante da abertura do nosso coração. Quando nós pegamos a liturgia de hoje, a gente vê lá na nossa primeira leitura o relato de Abraão e Sara. Sara e Abraão, eles já eram mais idosos, uma idade mais avançada, e a gente vê que eles recebem a graça. Sara, a graça da maternidade, e Abraão, a graça da paternidade. Mas a gente vê claramente que mesmo Sara e Abraão, sendo pessoas assim, que tinham essa sintonia grande e forte com Deus, a gente vê que aparece o medo ali, o medo de assumir a maternidade, o medo de assumir a paternidade. E a reação dela foi
mas esse riso era um riso de medo. E às vezes, meus queridos irmãos, nós também somos como Sara, somos como Abraão, porque às vezes nós encontramos com medo dentro da nossa vida, medo de enfrentar a realidade que nós vivemos. E muitas vezes esse medo faz com que nós afastamos da comunidade, afastamos da igreja. E quando nós começamos a ter medo, é necessário nós pedirmos a Deus força, coragem. E medo cada um de nós temos. Eu falo por mim. Eu sou lá de Itabira, desse povo bonito aí de Itabira, olha. Nasci lá. Olha que bênção. Sou itabirano também. E lá foi nos meus 18 anos que eu tive medo de falar o meu sim para estar aqui hoje, rezando e consagrando a Eucaristia para você. E não foi fácil não. Quando nós somos chamados para seguir a Deus, o medo entra em nosso coração. Mas uma coisa importante, é necessário a gente ter fé, acreditar e ter coragem. E a partir do momento que nós começamos a ter fé, coragem, nós vamos perceber que a graça de Deus é muito maior sobre nós. Qual é a sua vocação? Já pensou em servir a Deus como padre, como freira? E tantos jovens. E Deus escolhe você. Deus chama cada um de nós. Mas às vezes nós temos medo de seguir o caminho de Cristo. E às vezes nós começamos a desviar daquilo que Cristo está nos chamando. Começamos a traçar outros caminhos, não querendo assim ouvir o convite que Deus faz para cada um de nós. E a vocação sacerdotal, religiosa, é uma vocação muito bonita, uma vocação que pede que nós tenhamos coragem. Mas não é só a vocação não, você que está dentro do seu núcleo, às vezes você também tem medo de assumir as tarefas, medo de fazer com que o Cristo surja através da sua presença, através das suas atitudes dentro do seu grupo, dentro do seu núcleo. E vocês que estão aqui hoje, eu falo com vocês jovens, vocês são corajosos de estar aqui esse final de semana em oração, enquanto muitos outros estão lá fora, mas ainda não chegaram aqui porque tem medo. É sinal que vocês venceram medo de assumir o compromisso com Cristo. Isso é bonito. E o jovem bonito é aquele jovem que não tem medo. E muitas vezes nós percebemos que existem muitos jovens, muitas pessoas, até adultos mesmos, que é como Sara, pessoas indecisas em sua vida. E quando nós estamos indecisos, é sinal que nós precisamos assim aumentar a nossa fé. E nós vamos perceber isso no Evangelho. A fé daquele homem, daquele oficial romano, que diante da sua fé, seu empregado assim foi curado. E eu sei que vocês jovens, muitas vezes têm que tomar decisões importantes na vida de vocês. E às vezes por precipitação, toma decisões assim que não é legal, ou decisões que futuramente às vezes se arrepende, mas é necessário colocar diante do Senhor e não ter medo. Ter medo de tomar a sua decisão diante da sua vocação, ser padre, ser freira. Não ter medo de tomar uma decisão diante do seu namoro, diante de uma profissão, diante de um emprego, porque Cristo está com você. Não tenha medo. E o medo muitas vezes nos atrapalha. Quando nós tomamos algumas decisões erradas, a gente muda, a gente transforma, porque a gente não torna aquela pessoa realmente que nós somos. Mesmo que você tome uma decisão,
que não seja certa naquele momento, mas importante que você dê o seu passo. E o primeiro passo tem que ser dado. A gente viu Sara e Abraão. Eles riam, Sara ria de medo. Mas a gente viu que depois esse medo se tornou em alegria, porque ali surgiu uma vida nova, ali surgiu uma criança dentro daquela família. E às vezes, quando mesmo com medo nós não tomamos a nossa decisão, nós não vamos despertar e desabrochar essa vida nova dentro de nós, justamente pelo medo que nos segue, pelo medo que está conosco a cada dia. E por isso lá no nosso evangelho a gente vem ver lá o oficial romano que vem assim ser libertado de todos aqueles males. Então o oficial romano, seu empregado, está lá de cama suplicando a cura, e o oficial encontra com Jesus e pede para que ele cure aquele que está doente. E essa doença é qual que é? É uma paralisia. E muitas vezes nós estamos paralíticos, mesmo andando, mesmo movimentando a todo instante, nós estamos paralíticos porque nós não estamos cumprindo fielmente aquilo que Cristo nos chama a fazer, justamente pelo medo. E quais são as suas paralisias de hoje? O que impede a você a caminhar junto com Cristo? E é daqui hoje que você vai libertar essa paralisia, libertar aquilo que te atrapalha a caminhar, aquilo que te atrapalha, aquele medo. E Jesus nem precisou de ir lá. Diante da fé daquele homem, a gente viu que ele foi curado. E nós? Será que realmente nós temos fé o suficientemente para ser curado os nossos medos, a nossa paralisia? Ou será que ainda nós estamos distante dessa cura, justamente porque nós estamos com medo? Jovem, você que está aqui hoje, você tem que ter coragem. Você deve a cada dia mais despertar essa coragem para deixar esse medo de lado, para tomar as decisões de sua vida. Porque se você não tomar a decisão, as coisas não vão caminhar bem para o seu lado. E que sejam decisões tristes para você, mas que sejam decisões alegres, mas que sejam decisões que vai fazer você feliz, que vai te trazer justamente para a presença de Deus. Porque às vezes você não sabe o que você quer, ou você quer algo para você, mas Deus tem um propósito, tem um projeto para a sua vida. Nós temos aqui o Vitor, o Dugério e o Érico, jovens como vocês, de comunidade, na nossa paróquia, que venceu o medo, venceu aquele medo de dizer um sim. E muitas vezes não é fácil. É o Dugério, é Vitor, não é fácil, não é nada, mas Cristo está com vocês. E além disso, eu peço cada um de vocês que rezem pelas vocações, rezem pelo seu padre, porque vida de padre não é fácil não. Reza pela vida dos seminaristas. Eu tive a oportunidade de morar com uns 3 meses, 2 meses mais ou menos. E a gente vê que não é fácil a adaptação. E às vezes surge esse medo. Mas diante desse medo, a alegria estar aqui. Alegria porque conta com a oração de cada um de vocês. E você, jovem, não tenha medo. Não tenha medo de lutar. Não tenha medo de progredir na sua vida. Não tenha medo de andar, de dar os passos. O medo maior é você ser paralítico, é não deixar que seu coração se abra para esse Cristo, para tomar as suas decisões necessárias. Faça como Sara, que mesmo diante do medo, daquelas risadas, daqueles risos, mas ela conseguiu, foi à frente, lutou e venceu.
Mas esse medo é sinal que vai acontecer a vitória em sua vida. Porque onde tem jovem tem? Onde tem jovem tem? E nessa alegria de ter fogo, de ter a presença do Espírito Santo, peçamos a Cristo que ilumine a cada um de nós, que tire os nossos medos, que tire as nossas angústias e que coloque em nós um coração de coragem, um coração que enfrente o mundo, mesmo sabendo que lá fora tem tantas coisas ruins, mas nós somos mais que vencedores, porque nós temos o fogo e temos a presença do Cristo ressuscitado em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.